Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Metade do ano já tá chegando, já tá aí na verdade, né? Quando esse vídeo subir já passamos da metade do ano. E eu sei que um pouco do cansaço começa a bater, às vezes um desânimo, uma preocupação, mas bora pra cima que vai dar certo. Comecei o dia de hoje fazendo o meu clássico devocional, depois já fui logo pro meu café da manhã proteico, aquele omelete brabo. Então bora começar o dia bem. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou começar contando pra vocês um pouco sobre como tem sido as minhas últimas semanas e atualizando vocês a respeito de provas e estudos. Pra quem não sabe, eu já fiz a prova da CAF, foi domingo passado, só que infelizmente a gente não sai com o caderno de provas, então eu não consegui corrigir e saber quantas questões eu acertei. Tem que esperar sair lá o resultado oficial deles pra daí poder ter uma noção melhor. Só que eu já confesso que a prova foi bem decepcionante. Até então eu vi ali que tiveram 7 ou 8 questões que entraram com recurso pra anular. E cara, é muito chato quando isso acontece, porque você tá no meio da prova, você tá fazendo a questão, e daí você olha e não tem resposta. Ou você olha e tem duas respostas, daí você perde um tempão quebrando a cabeça numa questão que na verdade ia ser anulada. Mas a gente não pode simplesmente achar que vai ser anulada durante a prova, porque a gente pode só ter passado batido por alguma informação. Então isso é muito complexo, acaba atrapalhando bastante na hora de execução da prova, sem falar que se de fato forem anuladas, todo mundo ganha ponto, e isso acaba aumentando a concorrência. Mas tudo bem, pelo menos o resultado dessa prova sai rápido, se não me engano, dia 23 ou 24 já saiu o resultado com a nota da redação e tudo mais. Depois da prova eu tirei uns diazinhos ali pra ficar um pouco mais de boa, estudar um pouco mais tranquilo, e agora tô voltando com tudo. Uma coisa importantíssima que eu vou ter que fazer essa semana é reconstruir o meu cronograma, porque eu adaptei ele justamente para poder me preparar para essa prova, assistindo aulas do super intensivo, que era bem mais acelerado, só que agora minha próxima prova é só no final do ano, eu não tenho nenhum outro vestibular para fazer de inverno, então só vou ter Enem e UFSC lá no final do ano. Então agora eu vou ter que remodelar o meu cronograma de estudos. Mas eu não vou fazer isso sozinho, eu vou fazer isso com o meu mentor da Sala do Saber, que é o cursinho que eu utilizo. Inclusive tem meu cupom aqui na descrição se você precisar, cursinho que eu uso e indico. Então provavelmente essa semana eu já vou marcar uma reunião com ele pra gente poder levantar esses pontos e ver como que vai ficar melhor. Enquanto eu não faço esse ajuste, eu continuo estudando normal, assistindo aulas, fazendo questões, fazendo provas antigas, só que agora focado no Enem e no vestibular da UFSC. Também vou remodelar um novo cronograma de provas antigas, aí focado no Enem e na UFSC, justamente para poder já ir me adaptando a esse estilo de prova até o final do ano. Eu confesso que agora a gente já tá em junho e começou a bater um cansaço, já não tá mais tão simples de estudar várias horas por dia como era no começo do ano. Se você também já tá sentindo esse cansaço no meio do ano, comenta aí embaixo pra gente saber, pra gente poder se ajudar e se apoiar. Mas é isso, continuamos firmes, continuamos na luta, bora pra cima. Não querendo desanimar, mas agora da metade pro final do ano geralmente é o período do ano que passa mais rápido, só que ao mesmo tempo é o mais cansativo, é o que vão vir maiores pressões, é o que você vai ficar mais em dúvida a respeito se você tá sendo produtivo, se você não tá, mas é normal, tá? Todo mundo passa por isso, todo mundo tem esses momentos, tem umas crisezinhas aí durante o ano. O objetivo é você continuar tentando dar o seu máximo. Talvez o seu máximo de hoje seja estudar 5 horas, o de amanhã seja 7 e o de depois seja 2 horas, mas persista, continua que vai dar bom. E outra coisa que eu quero fazer é montar uma listinha dos livros que eu tenho vontade de ler para começar a me organizar para ler até o final do ano. Como já passou o vestibular da CAF e aquelas obras que eu não tinha a mínima vontade de ler e eu tinha que ler as análises já foram, agora eu posso começar a ler livros que eu realmente tenho interesse. Então essa semana basicamente vai ser uma semana de mudanças, de reajustar algumas coisas, de focar num novo objetivo. Ah, Tadashi, se tu passar na CAF, tu vai? Cara, deixa sair o resultado, daí eu explico bem melhor pra vocês a respeito das possibilidades que eu tenho e das que eu não tenho, fechou? Mas é isso, agora bora começar a estudar. E uma coisa engraçada que eu tenho percebido é que durante o próprio ano, existem alguns padrões que se repetem em determinadas datas. Por exemplo, no começo do ano, tá todo mundo desesperado, se sentindo burro, porque faz prova antiga, faz simulado, vai super mal. Evidentemente, passou ali alguns meses sem estudar durante o verão, se sente totalmente incapaz, inseguro, muita matéria acumulada, fica aquela loucura. Aí se passam alguns meses, as coisas começam a se equilibrar, você começa a desenvolver uma rotina, as notas começam a aumentar um pouco, só que também começa a bater aquele cansaço, porque você já tá há alguns meses estudando bastante, talvez saindo muito menos no final de semana, muitas vezes dormindo pouco, daí começa meio que bater a crise da metade do ano, que é muito engraçado, porque é um consenso isso. Começa a chegar junho, julho, todo mundo começa a ficar extremamente cansado e esgotado. Até por isso que eu sempre recomendo, tire férias em julho. Não necessariamente nesse mês, né? Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas tira ali uma semana, 10 dias, 2 semanas, se necessário, para realmente reabastecer as tuas energias, senão você vai chegar no final do ano esgotado. Aquele iogurte com granola e banana, de lei. Agora sim, com o meu segundo café da manhã. Rapaziada, agora de fato o frio chegou, tá muito frio aqui no sul. Primeiro dia que eu realmente sinto frio
nesse inverno, então podemos dizer aí que está aberta a temporada de inverno. E aproveitando essa mudança climática, eu queria te dar uma sugestão. Metade do ano tá aí, muitas coisas a gente já fez, alguns planos e metas a gente fez, cumpriu, outros a gente nem tirou do papel, então é uma boa fase do ano pra gente parar e refletir a respeito daquilo que a gente já fez, a respeito daquilo que a gente ainda quer fazer. Talvez o método de estudos que você estava utilizando até então não tenha sido produtivo, não tenha se adaptado à sua rotina, então essa é uma oportunidade de você parar, refletir a respeito, talvez modificar algumas coisas, talvez reformular o seu cronograma de estudos, seus treinos, a sua rotina, talvez ajustar o seu horário de dormir, o seu sono. Sabe, eu falo isso porque daqui pra frente vai passar muito rápido até o final do ano. Quando você piscar, o Enem já vai estar chegando e os vestibulares também. Talvez você não tenha feito nada daquilo que você se planejou. Então, se necessário, tira um dia da sua semana, nem estuda nesse dia. Só pensa a respeito de como tá a sua rotina, como tá a sua vida, como tá o seu emocional. E veja o que você pode fazer para melhorar cada uma dessas áreas. Inclusive, é o que eu vou fazer durante um dos dias dessa semana. Às vezes é importante a gente parar um pouco nessa vida corrida, sair do modo automático e realmente tomar a consciência das nossas ações. Hoje pela manhã já finalizei as aulas de biologia, agora eu vou voltar a estudar, vou assistir mais algumas aulas até a hora do almoço. Então, bora lá. Então já parti logo para assistir as aulas de História do Brasil que eu tinha para assistir. Inclusive, esse meu professor japonesinho que tá ali na tela do computador, cara, ele é extremamente bom. São muito gostosas as aulas dele. Você assiste assim, chega a ser prazeroso ele contando alguns momentos históricos, ele tem uma entonação bacana, ele é muito bom. Ah, e também é sempre válido lembrar que eu estudo no cursinho Sala do Saber. Se você estiver precisando de um cursinho, tem o meu cupom aqui na descrição, é só colocar Tadashi lá que você ganha 10% de desconto. Sou parceiro deles, uso e recomendo, já utilizava antes dessa parceria, né? Então é isso aí, se estiver precisando de um cursinho, dá-lhe lá que realmente vale a pena. É isso aí, já finalizei as aulas de história que eu tinha pra fazer. Agora eu vou dar uma lida nos conteúdos que eu anotei hoje, vou grifar aquilo que é importante e depois vou revisar Anki até a hora do almoço, porque eu sei que se eu começar os exercícios agora, não vai dar tempo de terminar igual. Então é isso que eu vou fazer, até porque eu fiquei alguns dias sem fazer Anki, então provavelmente eles estão bem acumulados. Bora lá. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Eu finalizo meus estudos da manhã, faço as minhas anotações no meu iPad e depois faço a leitura daquilo que eu anotei. Isso é muito importante porque em cerca de 1 hora depois da gente ter estudado uma aula, a gente já tem uma grande perda de memória daquilo que a gente assistiu ou anotou. Então eu dou essa lidinha básica, fazendo algumas autoexplicações para poder realmente fixar esse conteúdo. Inclusive nesse vídeo eu vou trazer um pouco mais de teoria a respeito de técnica de estudo, a respeito da autoexplicação, curva de aprendizagem. Então fica até o final que tem muita coisa interessante ainda nesse vídeo. Uma técnica de estudos muito interessante, que é extremamente efetiva, é você se auto-explicar o conteúdo que você estudou. Então, durante a leitura dos conteúdos que você tem anotado, tenta se explicar e tenta explicar de uma forma extremamente simples, como se você fosse explicar para uma pessoa leiga que nunca ouviu aquele conteúdo. E assim, eu vou trazer um vídeo completo a respeito de técnica de estudo, mas se você quiser adiantar, te aconselho a pesquisar a respeito da técnica de Feynman. Ela é muito interessante e está justamente embasado nessa questão de você conseguir se explicar algo. E, até pensando nesse conteúdo, tem uma frase de Einstein, que não sei se realmente é dele, mas dizem que fala o seguinte: se você não conseguir explicar um determinado assunto para uma criança, você ainda não o entendeu. No sentido de, você tem que aprender ao ponto de conseguir simplificar aquilo. Se você conseguir explicar o conteúdo apenas de uma forma que quem é altamente capacitado vai conseguir entender, você ainda não entendeu na íntegra aquele assunto. A ideia é, aprenda bem o suficiente para conseguir sintetizar a ideia e explicar de maneira simplória. Agora bora almoçar, que já tô com fome. No almoço de hoje temos salada, arroz, feijão, farofa de pão com bolacha, mandioca, sim, é muita coisa, couve-flor e também carne, meio quilinho. Pra quem não sabe, eu sirvo na minha igreja local, no grupo de jovens e adolescentes ali, eu faço parte da banda de louvor e amanhã a gente vai tocar uma música que eu nunca toquei. Então tem que dar uma ensaiada, geralmente eu aproveito o momento depois do almoço pra fazer esse momento de louvor, dar uma ensaiadinha, pra deixar daquele jeito, deixar alinhado. Então bora lá. Consegui ensaiar as músicas que eu precisava. Agora vou sentar aqui e vou revisar os Anks que eu preciso, que estão extremamente atrasados. Eu nem sei quantos tem, mas eu sei que tem uma porrada. Caraca, velho, é muito Anki. É impossível terminar hoje, tá? Só se eu ficasse o dia inteiro revisando Anki. Mas vou adiantar o quanto der, né? Ovos dos mamíferos, 3 nomes, quantidade de vitelo, tipo de segmentação. Oligolécito, alécito, isolécito, segmentação holoblástica ou total. Quantidade de vitelo, pouco vitelo.
Eu geralmente falo aqui, mas a galera continua me procurando, me perguntando e me agradecendo por eu ter falado, então não custa nada falar mais uma vez. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu explico como conseguir o Anki para iPhone mais barato, por apenas R$30, ao invés de pagar 140. O link tá aqui no card. Se quiser, é só assistir. E se precisarem de um vídeo meu explicando como que eu utilizo o Anki, falando um pouco a respeito do que é o Anki, só colocar no YouTube StudyVlog Gustavo Tadashi Anki, que com certeza tem alguns vídeos que eu acabo comentando a respeito disso. Tamo junto. É isso aí, já finalizei as minhas revisões de Anki. É claro que eu não terminei todas elas porque não ia dar tempo, mas agora eu vou voltar a estudar, fazer as questões das aulas que eu assisti pela manhã e depois fazer algumas listas de exercício, que serão de revisões globais. Ainda não escolhi a matéria, mas vou fazer algumas listinhas de revisão global. E se você não sabe, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 12 de junho, então hoje à noite, né, uma data especial. É claro que já tem um programa agendado, que no caso é um belo de um treino de peito com o meu parceiro, né, porque namorada ainda não temos. É mesmo? É? Ah, eu tô rindo porque eu lembrei dos memes que eu vi na internet aí pelo dia, da galera falando assim, hoje que é dia dos namorados, sabe o que eu vou fazer? Daí aparecia um cara fazendo um treino de costas. Inclusive eu postei no meu TikTok um vídeo assim. E é isso. Bora voltar a estudar então. Bom, comecei fazendo as questões das matérias que eu tinha estudado logo pela manhã, que são as questões de fixação, questões no próprio site que eu estudo, que é a Sala do Saber. E é sempre importante eu dividir que são questões diferentes. As questões que eu faço no dia que eu estudei o conteúdo são questões de fixação, e as questões que eu faço alguns dias depois de ter estudado aquele mesmo conteúdo, que são questões de aprofundamento, questões para preencher lacuna de conhecimento. É importante você ter muito bem dividido esses dois tipos de questões. Em geral, as de fixação são mais fáceis. Elas servem justamente para quando você for dormir, que é um momento do dia que a gente reseta o nosso cérebro, parte daquilo que a gente vivenciou vai para a memória de longo prazo, parte dela vai para o lixo, é justamente para aumentar a retenção na memória de longo prazo daquilo que a gente aprendeu no próprio dia. Bom, todas as questões finalizadas, bora fazer uma pausa e também já aproveitar de quebra e fazer o meu pré-treino. Já são 4h44 da tarde, bora comer alguma coisinha. É isso aí, agora são 5 horas da tarde, decidi já fazer minha refeição de pré-treino, esquentei meu pratão de comida aqui, vou comer, assistir um videozinho no YouTube, depois eu volto a estudar para finalizar aquelas questões que eu ainda tenho para fazer hoje. Fechou? Bora! É isso, então bora montar uma lista de exercícios aqui pelo estuda.com. Talvez eu nunca mostrei para vocês na prática, então esse é o momento. Eu venho aqui em questões, vamos lá, vou selecionar biologia. As aulas que eu assisti hoje foram justamente sobre briófitas e pteridófitas. Então a gente vai caçar aqui plantas, classificação e reprodução das plantas e vamos selecionar briófitas e pteridófitas. Eu sempre gosto de marcar e ignorar respondidas corretas, porque se eu fiz uma questão e acertei, ela já não aparece para mim novamente. Então bora! Naturalmente, pelo estuda.com, as primeiras questões que aparecem são de nível fácil. Então, dependendo do conteúdo e da relevância dessa matéria, eu acabo fazendo de 10 a 20 questões de nível fácil. No caso, como é um conteúdo que eu tenho dificuldade, que eu sei que acaba sendo cobrado até que bastante, eu vou fazer 20 questões. Ó, agora que eu já finalizei as questões fáceis, fiz 20 questões, tive uma taxa de acertos alta, agora eu vou lá e crio mais uma lista do mesmo conteúdo, biologia, plantas, classificação, briófitas e pteridófitas, porém eu aumento o nível de dificuldade. Eu venho aqui e seleciono apenas questões médias, que no caso, as questões desse aplicativo, no nível médio, já são bastante difíceis. Então bora fazer para poder dar aquela subida de nível, para poder aprofundar um pouquinho mais. Claramente nesse momento é o momento que o filho chora e a mãe não vê, né? São as questões de nível médio. Eu erro bastante, mas é extremamente importante que você aprenda com os seus erros. Então, errou a questão? Vai lá, olha os comentários. Geralmente tem várias explicações a respeito de como chegar na resolução daquela questão. Isso é uma excelente forma de você estar revisando esses assuntos. Aqui uma dica muito importante, tá? Quando você está fazendo questões por aqui, a maior sacada para você aumentar tua gama de conhecimento é ler os comentários. Claro que pode ter erros, porque são pessoas, mas em geral os comentários mais curtidos e tudo mais estão ali num viés correto. Então, cara, dá uma lida, geralmente eles colocam esses resumos de tudo. Isso aqui ajuda muito a você relembrar o conteúdo. Agora eu vou passar uma outra dica para vocês que eu curto muito fazer, que é enquanto eu estou revisando meus Ankis, e eu vou fazer isso porque eu já fiz as questões que eu precisava, eu abro o Anki numa aba e na outra eu abro meu bloquinho aqui para eu poder anotar. Claro que se você não tem um iPad, você faz no papel, né? É a mesma coisa. Mas basicamente essa é a ideia, você ter algo para poder anotar e se explicar o conteúdo que está sendo perguntado.
Anki. Se você não sabe, o Anki é um aplicativo de revisão por flashcards. Você cria flashcards, coloca uma pergunta e daí do outro lado você coloca a resposta. E daí você vai fazendo uma revisão espaçada de tempo em tempo, de acordo com a sua dificuldade ou facilidade naquela pergunta. Então, ó, vou dar um exemplo prático, né? Como são os corações dos 5 grupos principais de vertebrados, mais a observação dos répteis. Então, vou dividir, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá falando de coração, né? Peixes tem 2 cavidades, anfíbios tem 3 cavidades, répteis tem 3 cavidades em geral, porém, se for os crocodilianos, eles vão ter 4 cavidades, as aves têm 4 cavidades, com o sangue totalmente separado, né? E os mamíferos também têm 4 cavidades. Peixes 2, anfíbios 3, répteis 4, só que tem essa observação aqui, que inclusive não tá aqui, né? Só vim na internet confirmar aquela minha ideia de 3 e 4 cavidades e tá certo, realmente só os crocodilianos que tem 4. Perfeito. Aqui no caso, só ficou faltando essa observação do septo ventricular. Então eu gosto de vir e escrever justamente para me ajudar a lembrar. Depois é claro que eu vou apagar, isso aqui é só para poder ajudar um pouco na fixação. Então é basicamente assim que eu vou revisando os meus Anki. Isso é uma forma muito ativa de revisar e de quebra você pode ainda se explicando em voz alta aquilo que você está lendo, que você está estudando, justamente para ajudar ainda mais na fixação e no aprendizado. E se você utilizar essa técnica, a tua taxa de aprendizagem vai ser muito alta, porque você está juntando autoexplicação, escrita e a revisão espaçada do Anki. Logo menos eu vou mostrar a pirâmide de aprendizado para vocês e você vai ver que utilizando essas técnicas em conjunto, a tua taxa de aprendizagem vai ser muito alta. Bom, e é basicamente assim que eu faço as minhas revisões de Anki, tornando elas extremamente produtivas. Bom, é isso aí, já fiz as questões que eu precisava, revisei mais um pouco de Anki de forma bastante ativa e queria aproveitar a deixa dessas dicas que eu dei a respeito de método de estudos e falar um pouquinho sobre isso aqui, que é a pirâmide de aprendizado. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo específico sobre métodos de estudo, quais funcionam bem, quais não funcionam, tudo isso de acordo com a ciência. Então comentem embaixo que eu trago pra vocês. Por enquanto, vamos conversar só um pouquinho a respeito dessa pirâmide de aprendizagem. O que realmente ajuda na fixação, ajuda no aprendizado de um conteúdo. E quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei muito chocado, porque na escola o que a gente mais faz é ler, escrever e no máximo ouvir. E a primeira vez que eu vi isso aqui eu fiquei muito chocado, porque ler, escrever, ver e ouvir, que é basicamente tudo que a gente faz quando está assistindo uma aula, só representa 50% na curva de aprendizagem. E é daí que vem a importância de fazer questões. Por isso que a gente pega tanto no pé de fazer questões, faz questões, faz questões. Só assistir a aula não adianta, porque essa entra como uma questão de praticar. Tá aqui nos 80%. E é claro, aquilo que mais funciona disparado é você ensinar o conteúdo para uma outra pessoa. Por isso, inclusive, quando eu tô fazendo uma leitura a respeito do conteúdo que eu anotei pela manhã, eu vou me explicando aquilo que eu entendi. Por isso, quando eu tô revisando o Anki, eu tô conversando comigo mesmo, me explicando aquele conteúdo, justamente para aumentar a capacidade de aprendizagem. Isso é algo muito interessante que você tem que ter bem claro na sua mente, porque por vezes você vai acabar se perdendo fazendo coisas que de fato não são úteis para o seu aprendizado, como a leitura. Ela é importante? Ela é, mas de fato ela vai ajudar muito pouco na fixação de uma determinada matéria. Mas é isso, agora eu vou fazer uma pausa estratégica, eu vou dar uma descansada, logo eu volto para estudar, aí eu finalizo mais uma bateria de estudos até o final do dia, depois bora malhar. Na verdade eu vou fazer uma pausa porque eu tive uma ideia de vídeo pro TikTok, quem não sabe agora eu tenho um TikTok que ele é focado em coisas de academia, de treino, motivação, essas paradas. Então se você quiser me seguir, meu arroba tá aí embaixo. E como eu tive uma ideia muito boa, eu vou parar, vou pegar meu celular e vou editar esse vídeo para eu não perder essa ideia e talvez essa criatividade que acabou de vir. Então eu edito o vídeo e daí eu volto. Bora. Bom, finalizei a edição do vídeo que eu precisava e voltei para revisar mais alguns Ankis. Posso dizer hoje, o meu eu do futuro, que eu consegui finalizar todas as revisões de Ankis e já estou totalmente atualizado com isso. Aí perceba bem que dentro do meu dia eu utilizei aquela estratégia de colocar conteúdos mais difíceis e chatos pro começo do dia e conteúdos mais interessantes pro final. A exemplo disso, a minha revisão de Anki, que é extremamente fácil de fazer, eu acho até gostosinho, acabei deixando pro final do dia porque mesmo cansado eu consigo fazer. Bom, é isso aí, dia de estudos finalizado por aqui, uma friaca sinistra, chovendo, vontade zero de ir pra academia, porém disciplina, bora lá. Não é sempre que a gente tá afim, mas a gente tem a obrigação de ir, faz parte da rotina, então bora meter aquele treino pesado hoje. Foi um dia bom de estudos, nada excepcional, mas estou satisfeito com o dia de hoje. Batemos aí cerca de 7 horas líquidas, fizemos aulas, bastante questões, revisões de Anki, bastante revisão de Anki inclusive, e te sugiro a aplicar a técnica que eu passei de revisar Anki fazendo anotações, se explicando em voz alta as matérias, que isso ajuda bastante no aprendizado. Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, e se já for inscrito, não esquece de ativar o sininho de notificações para sempre que sair um vídeo você ser comunicado. Fechou? Agora bora pro treino. Vamos...
Bora pro treino de peito hoje, vamos arregaçar com tudo. Começando logo com um supino reto com halter, 38 cada lado. O rapaziada já tava em choque ali do lado. Execução daquele jeito, indo até 90 graus, prevenindo lesões. Eu tenho gostado bastante de fazer supino reto com halter, porque você acaba utilizando exatamente a mesma força nos dois lados do peito. Caso você faça na barra, sempre vai utilizar mais força do seu lado mais forte. Então é bom para gerar proporcionalidade. Como o segundo exercício, já que o supino inclinado com halter estava ocupado, a gente acabou fazendo na barra também, mudar um pouco, pegar um estímulo um pouquinho diferente. Eu não gosto muito, eu sinto um pouco de ombro, mas até que fluiu legal dessa vez. Como terceiro exercício, o clássico, eu gosto muito desse aqui, supino declinado. Só lembrando, o inclinado pega a parte superior do peito e o declinado a parte inferior do peito. Como quarto exercício, fomos para o crossover, exercíciozinho padrão. A gente faz sempre com drop set, então faz ali 10 repetições, abaixa a carga, faz mais até a falha, lindo, vamos pra cima. E como quinto e último exercício, fomos para o crucifixo para finalizar o treinão de peito. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tamo junto e até a próxima.